Boa noite, pessoal. Mais uma vez. Dessa vez acho que vai, viu? Vamos lá. Agora! Descobrimos! Vamos Instagram dar um... atualizado. Agora sim! Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar de novo. Legal. 11 pessoas e aí o pessoal, a gente teve Já que vi que expulsar. já vi que entraram duas pessoas que eu gosto muito, George e Rafaela. Ah, já hoje é uma flor. É uma flor. Então, gente, de Requião. novo, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos acometimentos pós-Covid, né? A gente fala muito de como evitar o Covid, como é que evitar a infecção, de lavar a mão, de usar máscara, mas do pós a gente ouve pouco falar. E hoje o doutor Fábio Lordelo está aqui para explicar um pouco como é que funciona esses cuidados, esses acometimentos, quais são esses acometimentos. Então, muito obrigado, doutor Fábio, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que seu dia é super corrido e eu só tenho lhe agradecer por ter aceito. Explica um pouquinho para a gente como é que você escolheu a cardiologia. Se apresenta um pouquinho para quem não te conhece. Oh, legal, Marcelo. Obrigado por ter me convidado. Eu sou um admirador dessa rede que você criou de não só de profissionais, mas também de amigos, porque eu vi que quando nós lançamos a informação de que nos encontraríamos, muitas pessoas entraram em contato falando, que legal que vocês vão se encontrar. Então, eu sou um admirador do seu trabalho e da equipe que você formou e dessa rede, que eu acho que é o que a gente leva para a vida, né? Então, Sem realmente, dúvida. obrigado pelo convite. Para me apresentar, eu sou Fábio Lordelo, eu sou cardiologista e clínico geral. Eu não estou na linha de frente atuando no combate à Covid, atendendo os pacientes diretamente, mas como eu faço assistência intra-hospitalar, é inevitável que surja paciente com Covid, que tem infarto, que tem arritmia. Esses pacientes recebem alta hospitalar e eles fazem acompanhamento em consultório, seja como clínico geral ou como cardiologista. Então, em relação a esse ponto que você disse sobre formas de prevenção da contaminação para o Covid, está muito bem estabelecido, né? Mas, assim, sobre a etiqueta respiratória, sobre... Me perdoe, você consegue me ouvir bem? Tá bem ruim, eu tô me esforçando. Tá, tá. Deixa eu ver se melhorou. Talvez fique melhor sem o Acho fone de ouvido. que agora sim, agora tá excelente. Pessoal, tá ouvindo bem? A imagem tá boa? Como é que tá aí, pessoal? Dá para Tá, ouvir bem? vamos lá. E a imagem tá boa? Eu tirei o fone de ouvido, eu acho que ficou melhor, né? Que ele Ficado faz a bem. transição Aham, mais constante. ok. Tá dizendo aqui que tá ótimo, tá tudo ótimo. Agora melhorou. Pronto. Vamos lá, doutor. Aí, retomando o assunto que a gente estava falando, está muito claro para a gente as formas de evitar a contaminação. Então, a etiqueta respiratória, o uso de máscara, o isolamento no momento em que se manifesta sintomas que podem ser Covid, ou até mesmo quando o indivíduo tem o diagnóstico de Covid, ele mantém o isolamento para não contaminar outras pessoas, isso está bem estabelecido. Agora, como evitar as complicações do Covid, isso eu sinto falta e eu tenho insistido para os meus pacientes terem muito cuidado com esse ponto, já que o que nós mais tememos do Covid não é o vírus em si, mas sim as complicações que são inerentes a esses vírus, né? Então, assim, se eu pudesse colocar em outdoors, como a gente tem visto na nossa cidade, né? Use máscara, senão não espere um familiar morrer para usar máscara, né? Aquelas propagandas que nós temos visto. Eu gostaria muito que tivesse escrito assim, olha, cuide da sua saúde. Se você é hipertenso, cuide da sua saúde. Se você é diabético, se você não tem nenhuma morbidade, se cuide, se alimente bem, faça exercício físico, cuide da sua saúde mental.
E esse, inclusive, foi essa proposta que eu estou dizendo a respeito de fazer uma propaganda, né? Difundir uma propaganda disso, foi até de uma pessoa que está nos ouvindo aí, que é Rafaela George. Ela falou, rapaz, a gente precisa motivar as pessoas a, nesse momento, controlar as suas doenças, porque as complicações, elas são mais incidentes naqueles indivíduos que têm a doença, mas, acima de tudo, que têm a doença descontrolada. Então, pode ser mais incidente ou desenvolver mais complicações em pacientes diabéticos, hipertensos, que já infartaram, mas se tiver um descontrole da doença, existe uma chance ainda maior de desenvolver complicações. E essas complicações é um dos pontos para a gente discutir hoje, nesses próximos minutos. Que ótimo. Assim como você está falando aí, os pacientes nos procuram para o pós, né? Então, assim, muitos ficam surpreendidos. Nossa, eu achei que após a infecção eu ia estar bem. Nossa, quanto tempo eu vou ficar assim? Então, assim, realmente isso não é falado e ainda é uma surpresa para os pacientes, sem dúvida. Mas pegando esse gancho, doutor, quais são as principais complicações? Cita para a gente o que mais acomete as pessoas, o que é mais frequente. Está muito bem documentado na literatura quais são as complicações mais frequentes e é muito visível isso no dia a dia no consultório. Desde complicações simples, como por exemplo a perda do olfato e perda do paladar, que por mais que seja algo simples, eu vivenciei essa experiência de perder o olfato e paladar e vi depoimento de pessoas que perderam muitos dos prazeres de cozinhar, do prazer de fazer uma salada em casa, de fazer uma comida gostosa em casa, de ter aquele momento para se preparar uma refeição em família, que por mais que seja uma complicação simples, né? Porque não leva a uma disfunção, a perda da funcionalidade, mas levam a repercussão social e, consequentemente, da saúde mental. E aí, por falar em saúde mental, eu lembro até que a Biosaúde postou hoje a respeito das afecções do sistema nervoso central. E dentre essas que eu tenho vivenciado mais, a questão do transtorno do estresse pós-traumático, vivenciado por aquela pessoa que desenvolveu a infecção. A gente está vivendo numa situação onde todo mundo tem medo e medo de desenvolver complicações. Então, a partir do momento que a gente recebe o diagnóstico daquela doença, existe um transtorno imenso, não só um transtorno físico, mas uma emoção exacerbada pelo medo de viver o que a gente tem visto na televisão, cujo desfecho final é a morte ou a intubação, o que seja. Isso é uma das repercussões do sistema nervoso que eu tenho visto mais. Apesar de ser uma, uma infecção que é reconhecidamente comprometedora do sistema respiratório, né? Tanto que, como eu mencionei, o medo maior é da intubação orotraqueal, de necessitar de suporte de oxigênio. É muito comum nós vermos familiares nossos que já têm um oxímetro de dedo, né? Um oxímetro para medir como anda a oxigenação, porque o maior medo está relacionado às complicações pulmonares. Então, existem diversas manifestações que variam de pessoa para pessoa, varia de como a doença se manifestou no seu organismo para se determinar quais são as complicações. Então, é mais comum que as pessoas que desenvolveram, que necessitaram de internamento, que necessitaram de oxigênio, que tiveram dificuldade de respirar, que foram para a UTI, eles tenham desenvolvido complicações mais exuberantes, complicações mais intensas depois que recebe alta, por exemplo. Mas não é incomum que pessoas que tiveram sintomas brandos durante a infecção, eles tenham também complicações da doença. E por mais simples que seja, provoca repercussões na sua saúde física ou mental. Então, assim, do ponto de vista de abordagem geral, seria esses sintomas os mais comuns, né? Aí entra a tosse também, dor no peito, dificuldade de respirar, a síndrome da fadiga crônica, que é aquela fadiga, moleza,
provocada por uma infecção que leva a uma repercussão sistêmica. Então, do ponto de vista geral, é basicamente o que eu tenho vivenciado no consultório. São esses sintomas, assim, são os mais prevalentes. Agora, assim, o que eu diria, que a gente conversou sobre como evitar, como prevenir as complicações, para complementar, né, não só controlar a doença, não só controlar sua hipertensão, sua diabetes, mas eu acho que um dos pontos muito importantes é a partir do momento que se recebe o diagnóstico ou que se desenvolve sintomas de COVID, se procure um aconselhamento profissional. Então, se você está com sintomas que são sugestivos, dor de garganta, corrimento nasal, a coriza, está com tosse, teve febre, o que eu aconselho como uma forma de prevenir complicações, é ter um acompanhamento precoce, é ter uma avaliação por um profissional de forma precoce. E assim, não subestimar os sintomas. Não é raro portadores de rinite, portadores de torcedores crônicos, né, que são pessoas que tossem de forma frequente por diversas patologias, perceberem que está diferente os sintomas e subestimarem, acreditar que não é COVID. E quanto mais cedo tiver esse diagnóstico e o acompanhamento, é uma das formas que eu tenho visto que é muito boa de se prevenir essas complicações. Então, assim, as dicas para prevenir, seria controlar a sua doença. Então, se você é hipertenso, diabético, portador de doença pulmonar, que esteja bem controlada a sua doença, não deixe de ir ao seu médico de confiança para fazer o acompanhamento e o controle dessas doenças. O outro ponto seria um acompanhamento precoce, se o indivíduo tiver desenvolvendo sintomas, que faça logo uma avaliação precoce e não subestimar os sintomas. Se acha que é COVID, já é bom fazer uma avaliação para poder dar um segmento, porque a avaliação do profissional vai ser importante para detectar sinais de alarme. E detectando sinais de alarme de forma precoce, consegue-se intervir de forma mais rápida. Uhum. Doutor, você colocou que às vezes um paciente que teve pouco acometimento durante a infecção pode ser que tenha uma resposta do pós-Covid um pouco mais exacerbada. Qual é o momento que esse paciente deve procurar se reabilitar? Quais são os sinais que ele vai dizer, opa, a partir de agora eu preciso procurar um profissional para me reabilitar? É quando perceber que o organismo está diferente. O conselho que eu tenho para dar é esse: percebeu que o organismo está diferente, a respiração não está a mesma, a sensação que tem no corpo não está a mesma, que existe uma dor nova que antes não existia, que houve perda do desempenho para a execução de atividades do cotidiano, seriam grandes motivadores. Isso aí do ponto de vista crônico, né? Mas assim, se o indivíduo persiste com febre, persiste com tosse intensa, que é incessante, dificuldade de respirar, é muito importante que se procure até a emergência, isso nessas condições mais agudas. Então, do ponto de vista prático, eu aconselho dessa forma, mas em relação ao retorno do exercício e da atividade física, o conselho que eu dou é: não retorne à atividade física se você tiver com sintomas como dor no peito, dificuldade de respirar, tosse persistente, febre. Não retome a rotina de exercício físico moderado ou intenso. É possível retomar a atividade física de leve intensidade até que se tenha uma avaliação do profissional. Mas, diante desses sintomas, é apropriado e é aconselhável que se faça uma avaliação com um médico. Uhum. Inclusive, houve um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nos últimos meses, eles lançaram esse posicionamento que motiva, que eu achei surpreendente porque isso é inédito. Eles motivam que todas as pessoas que tiveram COVID façam uma avaliação médica. Ele não pede para que seja uma avaliação cardiológica, mas que façam uma avaliação médica antes de retomar a atividade física. E isso não é muito comum
da SBC propor que todos façam uma avaliação médica, mas diante do Covid e as complicações que nós ainda não sabemos de forma completa o que pode acontecer, ele recomenda que se faça uma avaliação médica. Então, seria o seu médico de confiança. E a motivação principal que ele traz nesse posicionamento, qual é a razão para que o paciente faça uma avaliação médica, é que 20% dos pacientes que desenvolveram COVID, eles têm um acometimento cardiovascular, que é o mais perigoso do ponto de vista de retomada de exercício físico e risco de ter complicações durante a prática de atividade física. Então, a recomendação geral é essa. A gente sabe que a realidade que a gente vive no Brasil e no mundo não é de fácil acesso a serviço de saúde, mas a recomendação prática é que seja feita uma avaliação médica depois de ter tido Covid para que se possa avaliar se está liberado para fazer exercício. Mas o que eu falo de modo mais claro é, se você está sentindo tosse persistente, dificuldade de respirar, dor no peito, que você não deixe de fazer. Esse sim, não deixe de fazer uma avaliação médica antes de retomar a atividade física. Uhum. Doutor, depois que o paciente tem a alta hospitalar, até quanto tempo ele precisa ficar atento aos sintomas? Pois, boa pergunta. Tem gente que recebe alta e no dia seguinte está bem. Tem gente que ficou internado para se ter uma vigilância pelo risco de ter complicações. Mas tem gente que desenvolve já as complicações dentro do hospital. Então, existem essas variáveis. Então, um paciente que ficou internado, ele é submetido a diversos procedimentos, que a gente estava até conversando sobre isso, né? A simples manipulação no leito, a simples punção de acesso, coleta de exames, nossa, causa um transtorno tão grande que é o suficiente para deixar a pessoa debilitada. Mas dentro do hospital o indivíduo pode passar por diversas outras condições, como o uso de medicamentos que podem desenvolver efeitos colaterais, e isso precisar de uma reabilitação depois da alta. Procedimentos invasivos das vias aéreas superiores, das vias aéreas, né, como a intubação orotraqueal, a confecção de traqueostomia, a necessidade de fazer procedimentos invasivos, como hemodiálise, broncoscopias, acessos venosos centrais. Então, existe um espectro muito grande para que se possa ter uma resposta prática para isso, a partir de quando, depois da alta, ele já está liberado. Mas, numa condição em que o indivíduo teve internado, significa que ele precisa necessariamente de uma atenção após a alta. Então, recebeu a alta, já é aconselhável que se faça uma avaliação com um profissional de saúde, e aí que entra o tema, assim, que para mim é o ouro, né? Que é a reabilitação. Uhum. O vírus ele pode gerar lesões no pulmão irreversíveis? As infecções, do ponto de vista geral, deixam sequelas, né? Infecção de pele deixa cicatriz, infecção do olho pode perder a visão, pode ter alterações na visão. Do ponto de vista geral, isso pode acontecer também. Qual é a característica que eu gosto de usar assim, para os pacientes a respeito da infecção pulmonar? Do ponto de vista geral, que a gente sabe que o COVID termina desenvolvendo infecção pulmonar, mas que tem repercussão sistêmica. Mas focando no pulmão, que foi a sua pergunta aí a respeito da possibilidade de deixar as cicatrizes irreversíveis, é importante entender o paciente que, nesse momento, está sofrendo de dificuldade de respirar, está tendo tosse, que tem dor no peito. É importante entender que o pulmão ele tem um tempo para se regenerar. Você consegue me ouvir bem? Eu acho que deu alguma falhinha aqui. Tá E conseguindo me ver agora, e ouvir bem? ouvindo e vendo super bem. Como é que tá aí, pessoal? O áudio tá bom, a imagem tá boa, tá Eu acho que travando? Fala aí alguma coisa.
Tá travando para mim agora. Tá tranquilo? Beleza. Agora. Uhum. Para mim deu uma travadinha aqui. Mas a turma tá dizendo aqui que tá bem. É. Oscilando um pouquinho. O áudio Agora. travou um pouco. Deixa eu só estabilizar um pouco a conexão. Hum. Tem dias que a internet tá super bem, obrigada. Agora que você falou bem. Agora que você falou, eu consegui te ouvir bem. E então vou retomar o assunto. O que acontece depois de passar por esse de transtorno de estresse, né, provocado pelo Covid, há uma expectativa de uma recuperação rápida. E aí entra essa questão do ponto de vista pulmonar. O desejo do paciente retomar a atividade física como era antes, o desejo de não sentir dor, não ter tosse, não ter dificuldade de respirar. Isso é o que eu desejo, inclusive, para você, para mim. Eu quero que você fique bem e que você se recupere mesmo. Só que é importante entender que o pulmão ele demora um tempo para se regenerar. O pulmão ele tem células e graças a Deus essas células elas são mitóticas, né? Elas se dividem, elas se multiplicam de modo que ela é um órgão que é capaz de regenerar. Só que diferente da pele, por exemplo, então se a gente tiver um corte na pele, demora em torno de 5, 7 dias para ter uma cicatrização apropriada, o pulmão ele demora semanas, até meses para se regenerar. O que a gente tem de privilégio é que o pulmão ele é extenso, é grande, são dois pulmões, tem uma capacidade de troca gasosa com uma área muito grande, mas existe o seu tempo também. Isso causa muita angústia no paciente com o desejo de que no dia seguinte, passado aqueles 10 dias mais preocupantes do Covid, que no 11º dia ele fique 100%. Como eu disse, eu desejo que isso aconteça contigo, com quem for acometido, mas o pulmão ele tem um tempo para se regenerar. E um ponto que é muito importante para evitar que fique com essas sequelas irreversíveis é a reabilitação respiratória. E aí a fisioterapia respiratória ela entra com uma força que eu acho que é o melhor remédio que pode existir para uma pessoa que teve um acometimento significante do pulmão. E exercícios simples, e aí você vai saber dizer melhor do que eu, mas exercícios que podem ser realizados em casa com instrumentos simples, é, é, de assoprar para... Qual é o nome mesmo? A linguinha de Língua, sogra? tava te falando língua de sogra. Horror, É, né? Mas por esse nome. pois eu aconselhava os pacientes usar a bexiga de encher balão de aniversário, né? O problema é que a bexiga, ela tem o paciente precisa de mais força. Então, tem paciente que não consegue encher. Você vê que ele fica ali horas tentando e o negócio não vai. Então, eu inicio sempre, a depender do caso do paciente, óbvio, com a língua de sogra, que ele é mais fácil. E aí, depois eu evoluo para a bexiga. E o EPAP artesanal que pode ser feito com canudinho, né? Onde se Hum? coloca uma coluna de água, coloca o canudo lá no cozinho e auxilia no potencial expiratório do indivíduo. Isso ajuda aos alvéolos se dilatarem. Uhum. Se a gente for raciocinar que o pulmão ele é como se fosse uma esponjinha, né? E essa esponja por onde vai passar o ar e vai ter as trocas gasosas, quando tem lesão ali dos alvéolos que formam essas esponjas, existe a perda dessa esponja, desse formato esponjoso dela, e leva à telectasia, que é o colabamento dessa esponja. Então, para a gente expandir e abrir o pulmão, é preciso de fisioterapia. Mas é como eu disse, diferente da pele, ele não regenera em 7 dias. Ele demora um tempo. E a reabilitação é extremamente importante nesse sentido. Isso a gente está falando só de pulmão, né? Mas se a gente for pensar
do ponto de vista ainda respiratório, aqueles pacientes que desenvolvem complicações de Covid mais severa, que precisam de intubação, e no futuro uma traqueostomia, esses indivíduos ainda precisam de um suporte de fisioterapia ainda mais intensivo para seguir um processo que a gente chama de decanulação, né, que eu acho que foi um, um grande ponto aí do trabalho de vocês que me chamou muita atenção, que é motivar os pacientes a fazerem fisioterapia respiratória, e vocês prestam esse serviço, né, para que seja tanto, vocês estão fazendo à distância e também presencial, para esse Sim, paciente, a pra esse, domicílio, na clínica, às vezes pelo Zap, enfim, a gente está meio que permeando ali onde o paciente consegue, pode, o importante é fazer. massa. E aí os pacientes que têm traqueostomia, é inevitável que ele faça um acompanhamento, e é muito importante o acompanhamento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo. Aqueles que foram submetidos a procedimentos de via aérea podem desenvolver uma disfonia ou uma disfagia, que seria a disfagia, dificuldade de engolir, e o risco de broncoaspiração é um problema. Então, a fisioterapia respiratória, a fonoaudiologia, tem um poder de permitir que o indivíduo tenha uma funcionalidade como tinha antes, que eu acho que é o principal desejo, né? O paciente quer que volte ao que era antes. Isso daí a gente está falando do ponto de vista respiratório. Se a gente for levar em consideração que o internamento em si já provoca uma série de complicações, ainda que se a gente colocar na balança o benefício e o risco de um internamento, o benefício sempre será maior, porque só se interna quando é necessário, mas existe uma condição também que não é incomum, que se chama a polineuromiopatia do doente crítico, em que o paciente internado, que tem um internamento prolongado e que ele é submetido a diversos procedimentos, em que ele fica deitado na cama a maior parte do tempo, onde não tem a funcionalidade dele é muito reduzida, a autonomia dele é muito reduzida por conta do acometimento de uma doença, a mobilidade dele é reduzida em mais de 90%, isso leva a uma atrofia da musculatura, leva a uma perda da transmissão da eletricidade pelos neurônios, o que leva a essa doença, que é uma complicação chamada polineuromiopatia do doente crítico, e que a reabilitação motora, que aí já é um outro ponto, e muitas vezes essas reabilitações andam juntas, né? A reabilitação motora permite que o indivíduo ele recobre a sua capacidade funcional de mobilidade. Aí eu estou falando que, do ponto de vista geral, essas reabilitações elas se unem porque a própria conservação de musculatura da caixa torácica permite que o indivíduo ventile melhor, que ele tenha uma recuperação pulmonar melhor, se ele tem musculatura na caixa torácica. Então, a reabilitação motora, a fisioterapia motora e a respiratória, elas fortalecem aí, andam juntas com a fonoaudiologia e a multidisciplinaridade, né? Na verdade, é difícil pensar em reabilitação pulmonar sem pensar na questão musculoesquelética, né? Porque é meio que um ciclo. O paciente que não anda direito, ele não respira bem, e o que não respira bem, ele não anda direito. Então, é bem difícil separar, obviamente, quando é possível o paciente andar e fazer exercícios de leves a moderados, a gente sempre caminha junto com as possibilidades do paciente, né? A gente tem aqui, doutor, diversos elogios para você. Meu doutor nota 10, meu doutor perfeito. Doutor Fábio é demais, parabéns, excelente. Meu doutor, nota 1000. Enfim, tem aqui Dervana. Tive Covid com meu pneumonia viral, com 25% do pulmão acometido. Hoje não Eu sinto mais de ar, mas foi bem difícil. espero que você esteja bem. Angélica, respirar puro em lugares como praia, lugares bastante vegetação, seria um exercício pós-Covid? Sem dúvida, os exercícios mais simples, que são fáceis de fazer em casa, que trazem maior benefício, né? O ar puro
desse jeito aí que ela está dizendo, chega de vontade de ir aí. Angélica, se você puder convidar a gente, pra... seria legal aí, com bastante vegetação. Seria Georgia, legal. e a amiga dela teve o Covid e depois disso ficou com muito esquecimento e cansaço mental. É comum, doutor Fábio? É, pois é. Faz parte do espectro do acometimento do sistema nervoso. Até a perda do olfato e do paladar é atribuído ao acometimento do sistema nervoso, né? E a questão cognitiva, que seria a capacidade de raciocinar, de interagir com a sociedade, de estabelecer vínculos de nexo entre as coisas, estabelecer uma conversa apropriada entre o indivíduo, também faz parte das complicações do sistema nervoso. Um ponto que é característico da doença da Covid, né, é também fenômenos embólicos. E o que é a capacidade da doença de formar coágulos, né? Assim, faz com que o sangue fique mais grosso, vamos lá. E isso permite a formação de trombose. E essa trombose, ela pode acometer diversos sistemas orgânicos. Então, fazendo com que o sangue fique mais coável, permite também que se tenha AVCs. Então, por isso que é importante essa avaliação multidisciplinar, porque o déficit cognitivo de um indivíduo, a capacidade de estabelecer um raciocínio, mas também o comportamento do indivíduo, pode sim provocado por conta do Covid. A gente está vendo que é uma doença multissistêmica, mas pode ser também AVC, que é um dos sinais, né? É uma mudança neurológica aguda, faz parte aí do diagnóstico diferencial para um acidente vascular cerebral. E tem outro ponto que tinha chamado a atenção, que é a respeito de como é, Marcela, quem anda, respira, quem respira, anda. Que você falou. Dificuldade de andar, tem dificuldade de respirar. E tem uma questão que é importante, assim, para quem tem a mobilidade preservada, né, quem tem os 4 membros, quem tem as pernas, os braços, e perde essa mobilidade, o corpo não está acostumado, porque quando você para de andar e fica deitado, a circulação muda a sua dinâmica. Então, nós temos basicamente duas bombas, né? Dois corações. Nós temos o coração, o que fica na caixa torácica, e o coração da panturrilha, que é o impulsionador do sangue do sistema venoso para o coração. Então, a partir do momento que se perde esse retorno venoso, com a perda da mobilidade, a redução da contração da panturrilha e a propulsão do sangue para cima, também traz riscos cardiovasculares, que é um dos fundamentos, faz parte aí do risco de formação de trombos, né? E o motivo da gente ter tocado nesse assunto é porque a pessoa tinha perguntado aí, não estou lembrado muito bem quem foi que falou, mas essa mudança de comportamento deve ser avaliada porque pode sim ser do Covid, mas também é importante se avaliar a possibilidade de um AVC isquêmico ou hemorrágico. Em relação à vacinação, doutor, a gente sempre ouve que o paciente que teve Covid não pode se vacinar logo após. Qual é esse espaço de tempo que se deve ter? Tem realmente que dar um tempo? E que tempo seria esse? Esclarece para a gente um pouco a respeito disso. São pelo menos 30 dias. Então, se a pessoa teve a infecção, que se aguarde 30 dias a contar da cura. E esses 30 dias, o objetivo é porque toda vacina, não estou falando só de Covid, qualquer tipo de vacina leva a efeitos colaterais. E nessa fase dos 30 dias após o Covid, ela pode simular complicações da doença. Então, tomar vacina nesse momento pode ser um fator confundidor. E o outro ponto também de tomar antes dos 30 dias de tomar a vacina é que isso pode potencializar e exacerbar uma resposta imune inata provocada já pelo Covid. Então, o indivíduo já teve Covid, houve uma resposta imune e aí a inoculação de um fator imunizante, isso potencializa ainda mais e pode levar a complicações.
E a gente sabe que a questão do Covid não é o vírus em si, mas a resposta que o organismo dá ao vírus. Então, esses 30 dias é basicamente o intervalo de tempo apropriado após Covid para se tomar a vacina. E uma outra questão também é a respeito da vacina da gripe, que o apropriado adiantei. O apropriado são os 15 dias. Então, você toma a vacina, 15 dias antes ou 15 dias depois, o correto, seja pela recomendação da Anvisa ou da Fiocruz, é que se espere esses 15 dias para tomar a vacina do Covid. Né? Isso aí, atualmente, aqui em Salvador, isso se aplica quem se vacinou para a Covid foram profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos até o momento, né? Uhum. Já começou para pacientes em hemodiálise. Então, é para esse grupo que a gente está falando. Ok, ainda pegando o gancho da vacina da gripe, existe alguma relação a nível de proteção entre a vacina da gripe e a vacina da Covid-19? A proteção, repete para Tem uma mim. relação no que diz respeito à proteção? O paciente que toma as duas vacinas está mais imunizado, digamos assim, do que o que não tomou? Vai dar a proteção para germes diferentes, né? Mas o que a gente sabe é que eu tava, quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando numa outra coisa que era. Bom, respondendo a sua pergunta, então, vai dar imunidade, vai conferir imunidade a essas doenças. Lembrando que imunidade não é que você não vai se contaminar, que você não vai transmitir, não é isso. Na verdade, é reduzir o risco de complicações. Né? Então, a partir do momento que você tomou a vacina de Covid, não significa que você não vai se contaminar, não significa que você não vai transmitir, significa que vai reduzir o risco de você ter complicações. E por isso, o recomendado é que não baixe a guarda depois de se tomar vacina. Tampouco se baixa a guarda depois de tomar a primeira dose, porque a, a, a imunidade é conferida depois da segunda dose, 20 dias depois, né? A depender de qual vacina você tomar. Mas eu achei que você ia perguntar se, que é uma dúvida muito legal, né? Se a vacina previne infarto, previne complicações cardiovasculares. Respostas em uma, doutor Fábio. Você está começando a ler meu questionário aqui. Eu nem mandei. Deixa eu riscar logo aqui. Vamos lá. Finge que eu te perguntei. Não, mas a resposta é que sim, previne complicações cardiovasculares, porque é o que a gente conversou, que as infecções, qualquer que sejam, levam a um processo inflamatório. E o infarto, o trombose, o que seja, é um processo inflamatório agudo, com um mecanismo diferente de uma infecção. Mas quando se previne uma infecção como gripe ou Covid, se previne naturalmente complicações cardiovasculares. Então, a resposta seria para se a vacina previne complicações cardiovasculares, a mais apropriada seria que tudo indica que sim. Tá, a gente tem uma pergunta aqui de Ana Oliveira. Ela está falando que a mãe não pode tomar vacina, segunda dose, porque está gripada. Mas a vacina vai ter o mesmo efeito nesse prazo, já que vai ultrapassar o prazo? Vai ter que, ela, como está gripada, ou se fosse qualquer infecção, tem que ser adiada. Então vamos dizer que ela tem que tomar amanhã. A dose aí completou o prazo para tomar a segunda dose de qualquer que seja a vacina, não deve se tomar quando se está com infecção ativa, né? Quando seja uma infecção, qualquer que seja. E aí o recomendado é que se espere até resolver o quadro agudo e não vai ter repercussão. Agora também, a partir do momento que está liberado para tomar a vacina, aí se toma. Não esperar meses, né, para tomar a vacina, porque tem que ter um intervalo mínimo ali para se conferir a imunidade. Espero ter respondido sua pergunta. Se isso foi uma pergunta, então. Com medo de que você fale mais alguma coisa e aí vá na minha outra pergunta aqui. Vou até interromper aqui com a pergunta de Georgia Rafaela. Tem como perceber uma trombose para procurar uma emergência? Legal. A trombose, que a principal que a gente tem na cabeça é a trombose das pernas, né? A trombose venosa profunda. A principal característica é dor, inchaço no membro. Isso de forma súbita. Então, a trombose venosa, ela tem essa característica de ter inchaço
de ter dor, pode ter calor no local, e geralmente é assimétrica. O que é isso? É de um lado tem e outro não tem, e geralmente também se acontece de forma súbita. Então, se você foi acometida por um desses sinais, é a suspeita de trombose. Não necessariamente vai ser, né? Mas é uma das justificativas para se procurar emergência. Se esses acometimentos persistem por, sei lá, mais de 30 dias, é necessário o paciente refazer os exames de imagem ou não tem necessidade? E pergunta boa. A resolução radiológica nem sempre está associada à resolução clínica. Então, na pneumonia, seja bacteriana ou seja viral, repetidas tomografias não trará benefício. O importante é a avaliação clínica do indivíduo. Então, se ele está melhorando clinicamente, a respiração está bem, não tem por que ser submetido a radiação. Mas se ele está piorando, é importante que seja avaliado se há realmente necessidade. Porque existe uma assimetria clínica e radiológica. O paciente pode estar melhor, mas o raio-x pode não ter melhorado. Então, não necessariamente precisa fazer. Apesar de dar vontade, né? Porque se a gente for pensar como paciente mesmo, você fala, rapaz, eu preciso ver como é que tá o pulmão para ver se já melhorou aqueles 25% e agora tá Eu 5%. verdade ou não? Porque para eu estar melhorando de verdade tem que estar no pulmão, né? Assim? A pessoa tá jogando bola, a pessoa tá fazendo yoga, pilates, Exatamente. mas tem que fazer a tomografia para ter certeza que tá bem. Mas assim, o que importa é a pessoa estar bem, né? O pedido de exame realmente é um racional que você tem que ser estabelecido ali individual, não é uma regra, não. Outra coisa também é o exame de Covid, né? O exame nasal de Covid não precisa ser feito para ver se a pessoa curou. Então, a pessoa teve o diagnóstico de Covid, não precisa fazer depois de novo para ver se teve a cura. Pegando o gancho aqui, doutor, da pergunta de Ana Oliveira, a partir de quantos por cento de acometimento pulmonar é que o paciente necessariamente, ou a possibilidade aumenta de ter uma questão pós-Covid? Ah, legal. Depende da reserva do paciente. O que é a reserva? Se eu tiver um acometimento do pulmão, será que o restante que não está acometido vai sustentar a peteca? Essa é o principal. Existem pacientes que têm 75% de acometimento pulmonar, mas que está bem. Existe Uhum, paciente com 50% de acometimento pulmonar e que está numa situação de insuficiência respiratória que precisa de um suporte maior. uhum. Me perdoe, você pode repetir a pergunta que ela fez? Só para eu... Deixa eu achar aqui. Tá, ela fala que ela teve uma. Peraí. Ela teve sintomas leves da Covid e qual é a chance dela ter alguma coisa no pulmão? Ah, tá certo. E E aí, a partir de quantos por cento de acometimento é que provavelmente esse indivíduo vai ter alguma questão a se tratar após a infecção? pois é, então está mantida a resposta em relação a essa questão. Pode ser que o indivíduo tenha 75% do pulmão e que ele desenvolva embolia pulmonar, tromboses, AVC, infarto, necessidade de diálise. E tem pacientes que têm 25% e que têm essas mesmas complicações. A questão radiológica é um complemento ao raciocínio. É até importante para que a pessoa entenda que isso é um ponto a se considerar, porque dá muita vontade de fazer exame, né? De fazer a tomografia, de ver o que é que está acontecendo, mas o principal é o conjunto da obra. Então, não existe uma regra. E a respeito da condição da pessoa estar oligossintomática, estar com poucos sintomas, e desenvolver a chance de ter problema pulmonar, vamos supor que no mundo hipotético, a gente faça tomografia em todo mundo que teve Covid. Perda de olfato, coisa leve até coisas graves.
há uma possibilidade de uma boa parcela dos assintomáticos eles terem algum acometimento pulmonar. Porque a característica, o tropismo, a afinidade do vírus é pelo pulmão. Né? A gente sabe que tem um multissistêmico, mas mesmo pacientes assintomáticos podem ter acometimento pulmonar, já que se trata de uma pneumonia viral. E tanto o que se prova isso é que, quando vai falar do ponto de vista cardiovascular, 20% dos pacientes que tiveram Covid, isso daí é um dado que foi trazido por esse posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que eu disse, é que em torno de 15 a 20% dos pacientes desenvolvem complicações cardiovasculares. Então, ou desenvolve arritmia, ou desenvolve miocardite, que é a inflamação do coração, ou desenvolve alguma doença coronariana, seja isso colocando do ponto de vista geral, seja se os sintomas forem intensos ou se os sintomas forem leves. Então, é uma doença realmente que é danadinha, né? Uhum. Tem saído muito na mídia ultimamente que o paciente sedentário ele corre mais risco de uma intubação em caso de uma infecção de Covid. Fala um pouco para a gente a respeito disso, da relação atividade física e intubação paciente com Covid. Do ponto de vista geral, aquela máxima de quanto mais ativo, mais com melhor aptidão cardiorrespiratória por conta de prática de exercício físico, melhor o desfecho do paciente para qualquer que seja a doença. Então, é possível que um paciente que tem uma boa aptidão física, que é atleta, tenha complicações, é possível. Só que se a gente pegar de um grupo geral de pacientes que têm complicações, a gente percebe que os pacientes que vão se recuperar melhor são aqueles que têm um hábito de vida saudável. Mas repito, assim, pode ser que o paciente tenha um hábito de vida saudável e desenvolva complicações, não é uma regra. Mas do ponto de vista geral, para as doenças, né, para as doenças agudas e graves, aquelas pessoas que têm uma aptidão cardiopulmonar melhor, provocada por um exercício físico, um hábito de atividade física, eles terão uma recuperação melhor. É por isso que a gente volta para aquele assunto que nós conversamos no começo. Como é que reduz as complicações? Então, cuide desde já. Cuide desde já. Vá fazer exercício físico do jeito que você gosta, no lugar que você gosta. Se não for possível, busque alternativas para ser feito em casa. Tem muitas alternativas criativas que podem ser feitas, inclusive de modo sozinho ou em conjunto. Você pode usar o próprio alternativo aqui, como a gente está fazendo de webconferência, para fazer exercício coletivo, ou você pode usar o YouTube para fazer exercício. Um dia desses eu cheguei em casa aqui, estava a Marina dançando, olhando para a televisão e dançando. Eu falei, rapaz, que legal. E era dançando em cima do step, né? Aquele negocinho assim de ficar Boa, boa, Marina. caprichou. E assim, É, dá prazer, né? eu sempre digo que, assim, atualmente, né, na era digital, uma pessoa dizer que é sedentária é porque ela realmente não quer fazer nada. Porque todo tipo de coisa hoje você acha no YouTube, né? Então, assim, de yoga, funcional, então alguém escolher ser sedentário, alguém saudável, escolher ser sedentário, realmente é porque diz assim, eu não quero e ponto final. Porque de resto é balela. Esse negócio de ter um filho pequeno, ter um filho grande, não ter um dinheiro, não sei o que, isso aqui, ó, entra por aqui, sai por aqui, eu digo, tá bom. Ok, doutor, vamos pensar um pouco agora na alimentação, né? O que seria uma alimentação ideal para um paciente pós-infecção de Covid? A alimentação, a mesma ideal para a vida do dia a dia. Não existe uma vitamina certa, não existe um alimento certo, não existe uma fórmula certa, porque se tivesse, inclusive, já estaria bem difundido, né? E estaríamos com a cura, não existe um nutriente certo, existe o balanço entre os nutrientes. Isso está muito claro desde quando nós estamos na escola. A gente sabe como dividir o prato, onde existe uma parcela de proteína, uma parcela de carboidrato, uma parcela de fibras, de modo que a alimentação desses indivíduos devem ser parecido ao do dia a dia. Existem algumas coisas que são muito interessantes, né? Assim, para quem está com tosse cheia, um suco de abacaxi
com hortelã, o café ajuda a dilatar os brônquios. Existem alguns alimentos que têm alguns benefícios, isso é inquestionável, não estou desestimulando que use alternativas naturais, muito pelo contrário, devem ser usadas, mas é a alimentação apropriada do dia a dia e que deve ser feita desde breve, né, para evitar, inclusive, essas complicações. A gente sabe hoje do poder que a alimentação tem para inflamação no organismo. Então, o alimento hoje, nós temos acesso a muitas coisas que podem ser muito boas e que podem também ser muito danosas. Agora, é importante tentar entender, é importante ir em busca de um nutricionista ou estudar sobre o assunto, porque é o nosso dia a dia, né? O que a gente bota para dentro é o dia a dia. Então, o conselho que eu tenho é a alimentação do pós é o mesmo que deveria ser antes. Então, assim, se você teve Covid e essa é a sua motivação para mudar a sua alimentação, que bom, eu acho que é isso mesmo. Então, se eu puder te dar o conselho, a alimentação pós-Covid seria ter um balanço entre os nutrientes. Se você não fazia isso antes, ótimo, vamos fazer a partir de agora esse balanço aí de nutrientes. Se você tem dúvidas, aí é importante ter uma avaliação com o nutricionista. Eu acho assim, a minha opinião é que nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, seria ótimo que tivesse o tempo todo. Seria Eu bom que tivesse o tempo todo. Todo mundo precisa, e dentista acho. e... todo mundo precisa. Então, acho que meu telefone nunca tocou tanto na vida, mas enfim. Tem uma pergunta aqui também de Marta. Boa noite, doutor. Me explica a respeito do exame de sorologia para Covid, IgM e IgG. Gratidão. A sorologia. Sorologia, foi isso? Aham. No caso, o IgM, ele vê a sua resposta aguda. Então, do ponto de vista geral, vou tentar simplificar, né? Ele vê se você está infectada, existe a infecção aguda. E o IgG, ele avalia se você teve a exposição. Isso serve para qualquer doença. Então, toxoplasmose, por exemplo, citomegalovírus. Se você já teve a exposição, vai ter lá o IgG. Mas não necessariamente você está com a doença. Se tiver o IgM, aí o raciocínio deve ser aplicado. Esse é o racional para IgM e IgG. Tem outra pergunta aqui de Camila Gomes. Eu sou fumante, mesmo em pânico, não consigo parar. Existe algum estudo com fumantes? Então, já pegando Eu esse acho gancho de que Camila, eu ainda complemento. Oi? Tá me ouvindo? Oi, pessoal. Como é que... travou um pouco. Agora eu estou te ouvindo. Pronto, vamos lá. Tem uma pergunta aqui de Camila Gomes e ela pergunta: eu sou fumante, mesmo em pânico não consigo parar. Existe algum estudo com fumantes? E aí, pegando esse gancho, eu já vou te perguntar: qual é a relação intubação, que é o pavor de quem está com Covid, e os fumantes? Legal. Camila, um beijo, viu? Eu respeito muito o desejo dos fumantes em pararem de fumar. É muito legal ver as pessoas sabendo que existe um problema e querer resolver, né? Só que o tabagismo é multifatorial, tem comportamental. O simples fato de tomar um cafezinho já lembra a vontade de fumar, a necessidade de relaxar quando se tem um estresse. Tem gente que relata até mesmo para evacuar, para ir no sanitário. A, a, o, o ato de fumar estimula. Então, existe dependência multifatorial, sabe? Existe dependência física, química, psicológica, até a companhia de um cigarro entre os dedos é uma companhia, né? Então, é algo multifatorial. Então, eu fico feliz que exista essa preocupação de querer resolver esse problema. E, por si só, ele não é fácil de resolver. E eu entendo que o pânico, do ponto de vista do que você está mencionando, né, o pânico e a ansiedade, ele faz parte desse conjunto, já que o cigarro ele traz uma sensação de relaxamento, uma tranquilidade, uma companhia, um alívio
ponto de vista psíquico e químico, que seja. Mas, então, deixa eu ver aqui, que o Camilo perguntou, eu sou fumante mesmo em pânico, não consigo parar. Existe algum estudo com fumantes? Em relação à Covid, eu vou lhe ser sincero que eu não lembro. Eu não me aprofundei. Mas se existe uma agressão crônica ao pulmão, eu imagino que naturalmente vai existir um risco maior para complicações. Eu espero que essa informação que eu estou te passando não te cause pânico, mas que isso te estimule a reduzir o hábito tabágico. Até reduzir já é um alívio, sabe? Você, geralmente, para os pacientes que têm o hábito, existem diversas estratégias, né, para se tentar. Mas essa questão cognitivo-comportamental é muito importante porque você entende por que a pessoa fuma, qual é a dependência dela para tentar agir lá. Então, tem alguns pacientes que é muito legal você falar, ó, tente usar o primeiro cigarro o mais tarde possível do seu dia. Então, ao invés de fumar 6 da manhã, tente fumar 8 da manhã, sabe? Com estratégias que vá reduzir gradualmente o hábito de fumar. Mas aí é um tema muito legal para a gente conversar só sobre isso, só sobre isso. Eu já vou mandar as perguntas para você, para aí você já saber e não responder 3 antes de eu perguntar. Mas isso não se viu mais. Brincadeira, vamos lá. Jacira quer saber o seguinte: na sua prática diária dos seus pacientes, qual a importância do tratamento precoce para o Covid? Oh, caramba. Olha, eu acho que esse ponto deve ser individualizado. Então, existe autonomia médica, existe autonomia do paciente, existe o livre-arbítrio, existe esse ponto individualizado. Mas é o que a gente conversou no começo, o acompanhamento precoce ele é muito importante. O acompanhamento precoce, estou com sintomas de Covid, você fazer um acompanhamento. Então, por exemplo, é muito legal eu ver pacientes que estão com suspeita de Covid e já marcam a teleconsulta comigo. E a gente faz um acompanhamento super cuidadoso, já estabelecendo todo o plano terapêutico, todo o plano diagnóstico, já estabelecendo quais são os sinais de risco, quais são os sintomas de risco, qual hospital recorrer se precisar, aonde consegue me encontrar no hospital se for preciso. Até eu sou a favor do paciente do ponto de vista de que eu preciso cuidar dele. Então, se ele quer tomar um remédio, eu preciso saber se o remédio faz mal para ele. Então, se a pessoa tiver gestante e quiser tomar aquele remédio, eu tenho que estar do lado dela. Se a pessoa tiver alergia ou tiver uso de medicamento que pode provocar interação, eu preciso estar do lado dela. Então, o acompanhamento precoce é mais importante do que qualquer debate sobre tratamento precoce. E assim, eu falo isso de coração aberto mesmo, porque é o dia a dia. O dia a dia é esse, quando a pessoa chega falando, ó, estou há 2 dias com sintomas, é diferente de quando ela chega falando, estou há 10 dias com sintomas. É bem diferente. Joia. Para dar continuidade, doutor, a uma vida pós-Covid, né? Porque assim, a gente vê que tem pacientes que ficam mais medrosos, tem paciente que fica mais inseguro, então a gente tem aquela questão psicológica que a gente falou no início da live. Mas quais são os hábitos que esse paciente deve adotar, no seu ponto de vista, para ter uma vida mais saudável? Se a pessoa estiver com afecção aguda, hábitos mais naturais possíveis são extremamente importantes. Então, a alimentação mais natural possível, menos inflamatória possível, com a substituição de coisas que são processadas pelas coisas naturais, como frutas, verduras, alimentos que se encontram na natureza. Eu costumo dizer assim, olhe para o alimento e se pergunte, tinha na época de Adão? Tinha na época de Adão e Eva, então, poxa, esse alimento aqui ganhou minha simpatia. Esse alimento que não é o processado, né, que é o mais perigoso, o mais inflamatório, esse é o alimento que é o recomendado no dia a dia. É um problema se comer algo inflamatório uma vez ou outra, não há problema, inclusive traz prazer, né, comer uma pizza, comer um salgadinho, o que seja, mas na rotina do dia a dia que não. Isso aí falo do ponto de vista geral. E durante a infecção do Covid, exercícios simples respiratórios que seriam feitos em hospital, podem ser feitos em casa. Então, exercício para fortalecer a circulação com o uso da panturrilha, onde o indivíduo se apoia na parede e faz a flexão
não sei se esse termo é apropriado, se é a flexão do pé, né? Faz esse movimento para que se tenha um bombeamento da panturrilha, exercício de agachamento leve, fazer exercícios respiratórios, abrir o braço respirando fundo, fechar o braço soltando todo o ar, fazer o EPAP, fazer exercícios respiratórios como aquele que a gente conversou da língua de sogra, ou encher o balão de bexiga de aniversário, ou usar o canudo para fazer a água borbulhar, fazer os exercícios aí, como a abençoada da Angélica falou, né, de no ar livre. É claro que se você tiver com infecção, tem que manter o isolamento, né? Mas durante a infecção seria esse o recomendado. E existe uma recomendação da OMS, a OMS se posicionou depois de aproximadamente uma década sem falar sobre, ter um documento oficial, né, sobre prática de exercício físico, que ele lança uma fórmula coringa de exercício físico, onde se propõe que o indivíduo adulto, saudável, e os idosos saudáveis, eles distribuam o exercício físico da seguinte forma: 150 minutos em 5 dias no mínimo. Então seria 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos de exercício de intensidade moderada, leve a moderada. Então esse seria o coringa que ele lança, intensidade leve a moderada. Se o indivíduo caminha, é aquela intensidade onde ele consegue conversar com uma pessoa com dificuldade. Então ele fica ofegante, não fica impedido de falar. Ele fica ofegante. Não fica falando fácil como eu estou falando, ele fica ofegante. Isso faria com que a frequência cardíaca dele ficasse em torno das 70% da frequência cardíaca máxima e reduz os riscos cardiovasculares. Então é um coringa que eles dão, né? E dentro desses 5 dias, 2 dias devem ser reservados para associar com o exercício resistido. Então ele fez esse posicionamento geral, né? Não se aplica a todos, né? Porque tem gente que cada um tem sua individualidade, mas do ponto de vista geral seria distribuir esses 150 minutos e, além disso, 2 exercícios resistidos, né? 2 momentos de exercícios resistidos. Mas aí eu tenho certeza que tem alguns educadores físicos e fisioterapeutas que estão nos ouvindo e que podem falar ainda complementar muita coisa do que eu falei. Inclusive, lembrando que os exercícios resistidos, que é aqueles de musculação, ou pilates, ou a hidro, ele também evita lesões ortopédicas. É muito comum em idosos, artrite, artrose, esses probleminhas aí que tem. Então, a atividade física, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada. Meu dia é horrível quando eu não faço uma atividade física. Doutor Fábio, eu quero te agradecer. Que foi maravilhoso. Temos que marcar a segunda em breve. Agradecer a todos que participaram, a todos que perguntaram. Não dá para responder todo mundo, que é muita coisa, mas vamos marcar uma segunda para poder complementar aí com o assunto do cigarro, o assunto dos bons hábitos. Então, eu quero te agradecer por ter aceito o convite e dizer que foi muito bom. Obrigada. Legal, obrigado, viu, Marcela? Foi muito legal para mim receber o seu convite e saber que eu faço parte dessa rede aí que você tem criado de profissionais e de amigos. E eu sou seu vizinho, então nós vamos sempre fortalecer isso. Sim. E eu espero de coração que você tenha o mesmo sucesso que eu tive aí nessa sala, porque essa sala foi assim abençoada na minha vida. E desejo o mesmo a vocês, a você e a Marina. Pri, um beijo, que saudade. Legal, gente. Obrigado, viu, Marcela? Um beijo forte para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigado, Carol, Eliana. Tô vendo aqui um bocado de gente. Obrigado. Um beijo forte. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.